Fala galera, tudo bom? Nossa aula de cinética química é a primeira aula no curso do segundo trimestre. E aí teremos um total de 4 aulas de cinética química. 2 de teoria, 2 de exercício. Então, quando você terminar essa aula, você vai para a aula de cinética química, aula 1 de exercícios. Beleza? Mas vamos começar então. Como é que eu faço? Quando eu falo de cinética química, eu estou pensando em velocidade de reação química. A gente sabe que se deixar o alimento fora da geladeira e dentro da geladeira, você vai ter uma velocidade diferente das reações que estragam aquele alimento, né? Então é disso que a gente está falando. Agora, como é que eu posso quantificar a velocidade de uma reação química, a rapidez de uma reação química? Olha só, a rapidez ou a velocidade de uma reação química é uma grandeza que indica como as quantidades de reagentes e produtos dessa reação variam com o passar do tempo. Então a gente vai ter uma fórmula que é a velocidade média é igual o módulo da variação da quantidade pela variação do tempo. Rafael, mas é a quantidade de quê? É a quantidade do que você puder trabalhar. Então pode ser a variação da massa, a variação do número de mols, a variação do volume, a variação do número de moléculas, a informação que você tiver para trabalhar, desde que você tenha quantidade daquela informação. Beleza? E aí eu tenho que pensar o quê? Que uma reação química se divide em duas partes: reagentes e produtos. Os reagentes, eles são consumidos e os produtos, eles são produzidos. Rafa, como é que eu identifico numa reação química quem é reagente e quem é produto? Reagente é quem está antes da seta e produto é quem está depois da seta. Tá beleza? Vamos lá. Olha só, eu tenho uma reação que fala assim, ó, considere uma experiência em que se coloca dentro de um recipiente fechado amônia gasosa, NH3, com concentração inicial de 8 mols por litro. Com o passar do tempo, ocorre a reação assim equacionada. Utilizando métodos adequados, é possível verificar, à medida que o tempo passa, o quanto resta de NH3 e registrar os valores. Vamos lembrar, gente, ó, o NH3 é reagente. Se o NH3 ele é reagente, ele está antes da seta, ó, ele está antes da seta, então ele vai ser consumido. Por isso que ele está falando quanto resta. Pode consumir tudo ou pode restar alguma coisa. Beleza? Então, ó, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 intervalos de tempo. Não, Rafael, você tem 4 intervalos. Não, eu tenho 3 intervalos. Ó. O primeiro intervalo é de 0 até 1. O segundo intervalo é de 1 até 2. E o terceiro intervalo é de 2 até 3. Então, eu tenho aqui 3 variações. Tá beleza? Vamos lá. Note que a concentração de amônia decresce com o passar do tempo. Isso significa que ela está sendo consumida na reação, que é o que acontece com todos os reagentes. Beleza? Peguei o mesmo quadro que estava lá e repeti aqui. Entre o intervalo de 0 e 1 hora, eu tive essa variação do número de mols. Lembrando que variação é final menos inicial. Então eu vou ter aqui, ó, a quantidade final, tá de vermelho, a quantidade final menos a quantidade inicial. Isso que é o delta. Dividido, ó, pelo tempo final menos o tempo inicial. E aí eu encontro uma velocidade de 4 mols por litro por hora. E eu posso fazer isso, cara, nos 3 intervalos. Então eu posso calcular 3 velocidades médias. No intervalo de 0 a 1, a velocidade média é de 4 mol por litro por hora. De 1 a 2, fazendo a mesma coisa, só que usando os valores adequados, dá 2 mols por litro por hora. E de 2 a 3 dá 1 mol por litro por hora. Demorou? Então vamos a algumas perguntas. A velocidade ela é constante durante a reação química? Quando eu olho, ó, daqui para cá e daqui para cá, a velocidade é constante? Não, porque aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então, ó, a velocidade não é constante, ela está diminuindo ao longo do tempo. Isso já responde a segunda pergunta. Beleza? Ela diminui. Aí eu vou perguntar a terceira coisa. A velocidade depende da concentração? Repara que a concentração ela está variando. Ela varia em todos esses intervalos.
Rafael, então variou de 8 para 4, de 4 para 2, de 2 para 1. Exatamente. E a velocidade, ela ficou constante? Não. Então, ó, repara, o que aconteceu? A concentração diminuiu e a velocidade também diminuiu. Então, a velocidade depende da concentração? Sim. E aí eu já te pergunto, ó, é diretamente proporcional ou é inversamente proporcional? A concentração diminuiu e a velocidade também. Então é diretamente proporcional, né? Diminui a concentração e aí com isso diminui a velocidade. Tá ok? É essa a relação que a gente tem. Demorou? Então, ó, vamos para o próximo slide. Quais são os fatores que alteram a velocidade das reações químicas? O primeiro fator a gente acabou de ver, que é a concentração, né? Quanto maior a concentração que eu tenho, maior a quantidade de moléculas. Então aqui eu tenho uma reação entre o ozônio, aqui ó, o ozônio e o NO, beleza? Essa reação produz oxigênio e NO2. Repara numa coisa legal, ó, que para a reação acontecer, o azul, que é o N, tem que se chocar com o vermelho da outra molécula. Mas é essa reação que eu tenho. Então, quanto maior a concentração dos reagentes, maior a quantidade de moléculas de ozônio e moléculas de NO que eu tenho. Beleza? Isso vai acarretar no quê? Isso vai acarretar no aumento da frequência das colisões entre as moléculas dos reagentes. E aí aumenta a velocidade da reação química, tá bom? Então, ó, quanto maior for a concentração dos reagentes, maior será a velocidade de uma reação química. Quando a gente vê isso? Quando você está abanando o carvão. Por quê? Você está aumentando a concentração de oxigênio. Aí o que acontece com a labareda? Ela, dispara. Então, você está aumentando a velocidade da reação química. Demorou? Teoria das colisões, que é o choque entre as moléculas naquele esquema que a gente viu. Ó. Então, o que eu preciso fazer? Que o azul se choque com o vermelho. Você acha que toda vez que as moléculas se chocarem, o azul vai chocar com o vermelho? Não. Posso ter um choque vermelho com vermelho. Ó, outra possibilidade de choque com vermelho com vermelho. Outra possibilidade que o azul não vai se chocar. Eu só tenho a reação química quando o azul se choca, que é o que a gente chama de choque efetivo, tá bem? Esse choque vai ser efetivo. E aí, só para vocês terem uma ideia, se todo choque levasse a uma reação química, as reações seriam muito rápidas. Por quê? A gente pode ter até 1 bilhão de choques por segundo. Beleza? Só que somente uma fração disso é que vai acarretar numa reação química. Demorou? O catalisador. O que o catalisador vai fazer? Vamos olhar esse gráfico aqui. Ó. Aqui eu tenho a entalpia, que é a energia dos reagentes, que é dessas substâncias. Aqui eu tenho a entalpia do produto. E aqui eu tenho a entalpia do complexo ativado. Deixa eu tentar um negócio aqui. Não, não foi não. Queria voltar. Então aqui eu tenho a energia do complexo ativado. Demorou? Essa energia aqui, ó, energia inicial até o complexo ativado, é o que a gente chama de energia de ativação. Então, para essa reação, a energia de ativação é de 9,6 kJ por mol. Beleza? O que o catalisador vai fazer? O catalisador ele vai diminuir essa energia. A energia de ativação é definida aqui ó, como o valor mínimo de energia que as moléculas de reagentes devem possuir para que uma colisão entre elas seja eficaz. Quanto maior for a energia de ativação, mais lenta a reação química. Então o catalisador vai fazer o quê? Ó? Ele vai diminuir a energia de ativação. Tá bem? Então ó, o catalisador atua na energia de ativação e acarreta no aumento da rapidez da reação química. Então aqui, ó, vou pintar de vermelho, hein? Aqui é a reação sem catalisador e aqui, ó, amarelo aqui, ó. Aqui é a reação com catalisador. Beleza? Então, ó, ficar mais bonitinho. Aqui em cima, eu queria mudar a cor, mas eu acho que não vai. Aqui, ó. Aqui em cima é a reação sem catalisador. Vermelho sem catalisador, amarelo com catalisador. Tá bom? Temperatura. O que a temperatura vai fazer?
ela vai mexer com a energia cinética das moléculas. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética das moléculas. E aí eu vou ter uma colisão com maior energia. Lembra, eu tenho que atingir a energia de ativação. Se eu tenho colisões mais energéticas, a probabilidade da reação ocorrer é maior. E aí vai acarretar no quê? No aumento da rapidez da reação química. Tem uma regra que é a regra de Van Toff. Esse cara ele também aparece para vocês lá na isomeria orgânica. Né? Você vê que a química não é tão separada assim. Que diz que, olha aqui que dado importante, ó. Deixa eu mudar de cor. Que um aumento de 10 graus Celsius na temperatura duplica a velocidade de uma reação química. Demorou? Agora, tem muitas exceções a essa regra. Superfície de contato, que é o nosso último fator, beleza? Então, depois desse slide, a gente está finalizando a nossa aula. Está finalizando não, né? Que é feio. A gente acaba a nossa aula depois de superfície de contato. Então, ó, em reações das quais participam reagentes que se encontram em diferentes fases, a velocidade será tanto maior quanto maior for a superfície de contato entre essas fases. Beleza? Por isso que você não deve comprar carne moída já moída no mercado. Porque, como a superfície de contato é maior, a chance dela estragar também é maior. É um caso comum. Um caso comum das reações das quais participam sólidos, sendo os demais reagentes gasosos ou sólidos. A velocidade será tanto maior quanto maior for a superfície de contato entre o sólido e a superfície gasosa, que é o que acontece nos fogos de artifício. Né? Essa reação tem que ser tem que ser muito rápida. Porque imagina só, você está lá esperando ano novo, aí você está 10, 9, 8, 7, aí explode. E aí não aparece luz nenhuma porque a reação foi lenta. Não dá para isso acontecer. Né? Então o que a gente faz? Os sais que vão dar as cores, que são sólidos, eles são finamente divididos para que a reação seja mais rápida. Beleza? Então essa foi a nossa aula. Eu espero que nossas aulas fiquem sempre dentro de 10 minutos. Hoje passou um pouquinho, tem 12 minutos. Mas a minha dica para você é você ir aumentando a velocidade no YouTube para testar. Então coloca 1x, depois você coloca 1.2x, depois coloca 1.5x e vê se você consegue entender. Em 1.5x essa aula vai cair para 7 minutos. E aí vai ser rapidinho. Mas desculpa passar tempo, a aula ficou grande. Na próxima aula vai ser mais curta. Valeu, galera. Então, espero ter ajudado. Bons estudos aí.